A região sul do Brasil é a reunião de três estados da federação, que ocupam o território de 576.774 km². Trata-se da menor das cinco regiões do território nacional, e os estados que a integram são Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Geograficamente, essa região é banhada a leste pelo Oceano Atlântico, tendo os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul ao norte, o Uruguai ao sul e a oeste o Paraguai e a Argentina. Além de ser cortada por uma malha rodoviária bastante consistente, a região é servida por cinco portos importantes: Rio Grande, Paranaguá, Navegantes, Itapoá, São Francisco, Itajaí e Imbituba. Essa infraestrutura proporciona um ambiente extremamente favorável ao desenvolvimento da indústria, condição essa que se amplia. Além dessas condições favoráveis para o escoamento da produção, a região conta com uma generosa matriz energética, potencializada pelas usinas hidrelétricas, consequência do relevo do sul do país, sobretudo no Paraná e Santa Catarina, além de um mercado consumidor próprio, de bom poder aquisitivo. Além dessas condições favoráveis para o escoamento da produção, a região conta com uma generosa matriz energética, potencializada pelas usinas hidrelétricas, consequência do relevo do sul do país, sobretudo no Paraná e Santa Catarina, além de um mercado consumidor próprio, de bom poder aquisitivo. Paraná. A economia paranaense é baseada na agricultura, pecuária, indústria e mineração. Na região metropolitana de Curitiba, capital do estado, está localizado um dos pilares da indústria automotiva nacional. Diversas montadoras atuam na região de São José dos Pinhais. A produção é centrada em veículos de passeio, carga, comerciais leves, ônibus e peças automotivas. No campo, a alta tecnologia agrícola é empregada nas produções de algodão, café, milho e trigo. O estado é destaque na produção de arroz, batata, cana-de-açúcar e mandioca. O extrativismo mineral está baseado na retirada de calcário, cobre, ferro, mármore e dolomita. Até os anos 70, atividades econômicas desenvolvidas na região sul estavam vinculadas à produção primária, especialmente produtos da agricultura e pecuária. Doravante nessa etapa, a região se ingressou em um intenso processo de industrialização em diferentes segmentos, logo se tornou o segundo polo industrial do país. Mais tarde, no fim dos anos 80 e início dos anos 90, não houve um crescimento expressivo desse modo. O Parque Industrial do Nordeste quase superou. Porém, o crescimento do setor industrial ocorreu recentemente, com a migração de investimentos no setor, que proporcionou a instalação de empresas nacionais e estrangeiras, que produzem automóveis, peças, suprimentos de informática, eletrodomésticos e bebidas. Os incentivos para a instalação de diversas empresas na região estão diretamente ligados aos benefícios fiscais oferecidos pelos estados inseridos no contexto e de todo o conjunto de infraestrutura que facilita a circulação de mercadorias, capitais e pessoas, além da proximidade com parceiros comerciais do Mercosul, Argentina, Uruguai e Paraguai. Com todos esses aspectos, o Sul se encontra em uma condição privilegiada em relação ao restante do país. A região estabelece uma homogeneidade do setor industrial e isso favorece o crescimento igualitário dentro do território. E com isso, dois fatores foram extremamente importantes para a industrialização da região sul: a imigração estrangeira e a organização de uma economia voltada para abastecer de início o mercado regional. Em Santa Catarina, os municípios catarinenses têm como base a economia a agricultura. Até os anos 70, atividades econômicas desenvolvidas na região sul estavam vinculadas à produção primária, especialmente produtos da agricultura e pecuária. Doravante nessa etapa, a região se ingressou em um intenso processo de industrialização em diferentes segmentos, logo se tornou o segundo polo industrial do país. Mais tarde, no fim dos anos 80 e início dos anos 90, não houve um crescimento expressivo desse modo. O Parque Industrial do Nordeste quase superou. Porém, o crescimento do setor industrial ocorreu recentemente, com a migração de investimentos no setor, que proporcionou a instalação de empresas nacionais e estrangeiras, que produzem automóveis, peças, suprimentos de informática, eletrodomésticos e bebidas. Os incentivos para a instalação de diversas empresas na região estão diretamente ligados
aos benefícios fiscais oferecidos pelos estados inseridos no contexto e de todo o conjunto de infraestrutura que facilita a circulação de mercadorias, capitais e pessoas, além da proximidade com parceiros comerciais do Mercosul, Argentina, Uruguai e Paraguai. Com todos esses aspectos, o Sul se encontra em uma condição privilegiada em relação ao restante do país. A região estabelece uma homogeneidade do setor industrial e isso favorece o crescimento igualitário dentro do território. E com isso, dois fatores foram extremamente importantes para a industrialização da região sul: a imigração estrangeira e a organização de uma economia voltada para abastecer de início o mercado regional. Em Santa Catarina, os municípios catarinenses têm como base a economia a agricultura. A região sul foi ocupada por imigrantes, sobretudo europeus, que ali se instalaram basicamente para se dedicar à atividade pecuária. A indústria trouxe consigo a ampliação de outros setores, que ocupam hoje papel relevante na economia da região, como serviço, turismo, energia e extrativismo. O setor industrial é diversificado entre os 3 estados. Rio Grande do Sul trabalha com alimentos, vinhos, calçados. Em Santa Catarina tem moda, calçados e carnes. Em Paraná, agroindústria, eletrodomésticos, papel, celulose, automóveis e caminhões. As maiores concentrações industriais estão nas regiões metropolitanas de Porto Alegre e de Curitiba. Outro importante polo industrial é o Nordeste de Santa Catarina, que tem as cidades de Joinville, Blumenau e Brusque, favorecidas pela proximidade de diversos portos na região. Os setores industriais na região são setor primário, secundário e terciário. No setor primário temos agricultura. A maior parte do espaço territorial sulista é ocupado pela pecuária. Porém, a atividade econômica de maior rendimento é a que emprega o maior número de trabalhadores é a agricultura. A atividade agrícola no sul distribui-se em 2 planos e diversificados setores. Policultura, desenvolvida em pequenas propriedades de base militar. Foi introduzida por imigrantes europeus, principalmente alemães, na área originalmente ocupada pelas florestas. Monocultura comercial, desenvolvida em grandes propriedades. Essa atividade é comum nas áreas de campos do Rio Grande do Sul, onde se cultivam soja, trigo e algumas vezes arroz. A pecuária, no Paraná, possui grande destaque a criação de suínos, atividade em que esse estado é o primeiro do Brasil, seguido do Rio Grande do Sul. Essa criação processa-se paralelamente ao cultivo do milho, além da energia. A região sul é muito rica em xisto bituminoso e carvão mineral. O carvão mineral é utilizado para produzir energia elétrica nas usinas termoelétricas. Além desses minérios, a região possui também energia elétrica em abundância, graças às características de sua hidrografia, os rios caudalosos e os rios de Planalto. Além de abastecer a população, serve de matéria-prima a grandes frigoríficos. O extrativismo. A madeira do pinheiro do Paraná foi um produto importante do extrativismo vegetal. O extrativismo na região sul, apesar de ser uma atividade econômica complementar, é bastante desenvolvido em suas 3 modalidades: a vegetal, a animal e a mineral. A vegetal é praticada na mata das araucárias, da qual se aproveitam o pinheiro do Paraná, a embuia, a erva mate e algumas outras. A animal é praticada ao longo da faixa costeira, com uma produção de pescado que equivale a cerca de 25% do total produzido no Brasil. A mineral destacam-se o carvão mineral na região de Criciúma, o caule, matéria-prima que abastece fábricas de azulejos e louças em Santa Catarina e no Paraná. No setor secundário, temos a indústria. O Sul é a segunda região do Brasil em número de trabalhadores e em valor
e volume da produção industrial. Esse avanço deve-se a uma boa rede de transportes rodoviários e ferroviários, grande potencial hidrelétrico, fácil aproveitamento de energia térmica, grande volume de matérias-primas e mercado consumidor com elevado poder aquisitivo. A indústria trouxe consigo a ampliação de outros setores, que ocupam hoje papel relevante na economia da região, como serviço, turismo, energia e extrativismo. A caminhada da indústria da região nem sempre foi de passos largos. A ausência de políticas nacionais de industrialização e desenvolvimento nos anos 80 e 90 reduziram drasticamente o crescimento do setor. A partir do início do século XXI, porém, a indústria tomou um novo impulso, graças à migração de empresas para a região, aos benefícios fiscais oferecidos pelos estados e pelo fortalecimento das relações bilaterais com os parceiros do Mercosul. A prevalência da economia primária durou até o final dos anos 70, quando se deu o primeiro programa de industrialização da região, que logo mostrou vocação industrial, se transformando rapidamente na segunda maior produtora do país, perdendo apenas para a região sudeste. As indústrias estão instaladas em locais estratégicos, perto das fontes de matéria-prima. Nas áreas de produção pecuária estão os parques produtivos, no segmento de frigoríficos, curtumes, laticínios. Já em áreas de produção agrícolas, se encontram instaladas fábricas de óleos vegetais, produção de trigo, produção de sucos e as vinícolas. Essa junção entre produção agropecuária e industrial é denominada de agroindústria. Um dos importantes fatores para o desenvolvimento industrial na região sul é o potencial energético, devido às usinas hidrelétricas instaladas na região. O relevo de Planalto facilitou a construção das mesmas. Dessa forma, a abundância de energia elétrica facilita o abastecimento do setor produtivo industrial. Um dos importantes fatores para o desenvolvimento industrial na região sul é o potencial energético, devido às usinas hidrelétricas instaladas na região. O relevo de Planalto facilitou a construção das mesmas. Dessa forma, a abundância de energia elétrica facilita o abastecimento do setor produtivo industrial.